A paz do Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à terceira lição da nossa revista EBD, que é Preparativos para a Conquista. É muito bom que vocês estejam não somente com a revista, mas também com a Bíblia em suas mãos, para que assim vocês possam acompanhar com mais atenção a aula de hoje. O porquê disso? Sabemos que o Brasil está passando por uma situação e que mesmo nessa condição é muito importante que a gente venha estar cada vez mais buscando o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a palavra do Senhor fala para a gente ser cheios do conhecimento do Senhor. Então vamos dar início à aula. O texto do dia, que se encontra em Provérbios 21:31, que diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Essa lição ela dá ênfase na seguinte questão: por mais vitórias que a gente venha conseguir conquistar, temos que dar glória ao Senhor, ou seja, toda vitória que a gente conquista, toda vitória que a gente tiver, temos que somente dar o valor dessa vitória somente ao Senhor, porque Ele é aquele que está conosco batalhando. Peço que vocês acompanhem no texto bíblico Josué, capítulo 2, versículo 1, 9, 23 e 24, que diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecerá. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. E assim vamos continuar na introdução. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Uma coisa bem importante que a gente tem que destacar aqui, quando ele fala que o povo deveria se preparar pela fé, fazer os preparativos pela fé, a gente vê a palavra do Senhor dando ênfase naquela questão: e o justo viverá pela fé. Porque por mais que você se prepare, como no textual foi falado aqui, a vitória é do Senhor. Por mais que você prepare-se, por mais que você se antecipe, a vitória vem das mãos do Senhor. Por isso que temos que ter fé, não somente se preparar, mas também ter fé, confiando que o Senhor está conosco. O subtítulo, vamos dar continuidade, onde Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Proveitem-vos de comida
O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares e sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que, quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele prepara cooperadores. Nessa lição a gente consegue ver uma coisa muito importante, que quando Deus levanta uma liderança para que ele venha conduzir o seu povo para vitórias, como no caso de Josué, por mais honroso que seja, mesmo assim ele necessita e precisa de cooperadores. No olhar de hoje, a gente vê a igreja do Senhor, tem os seus pastores, os seus líderes, mas eles precisam de cooperadores para que estejam auxiliando a conduzir o povo de Deus no caminho certo, conduzindo assim mediante a palavra do Senhor. 2. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade, a metade da tribo de Manasses, deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mais uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Mas uma coisa muito importante que vale destacar aqui, que é o seguinte: aquilo que o Senhor promete a nós, nós temos que ir em direção, marchando até aquilo. Nós temos que nos preparar, nos armar com a armadura da fé e ir em diante para que a gente venha conquistar aquilo que o Senhor tem nos prometido. Por quê? Muitas pessoas questionam: meu Deus, eu não consigo conseguir uma determinada coisa que eu estou precisando muito, sendo que Deus promete aquilo, mas as pessoas ainda continuam no seu estado mórbido, continuam paradas, neutras, não avançam adiante, porque não utilizam a sua fé, porque a palavra do Senhor fala: o justo viverá da fé. E nós, cristãos, temos que viver crendo no poder e no sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então temos que ir atrás daquilo que Deus nos promete, não somente esperar que Deus venha fazer tudo e nos entregar em nossas mãos. Temos que ir em frente. O terceiro subtópico: seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo: uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Isso é uma coisa muito importante, porque por mais que Josué viesse planejar, estruturar estratégias para que o povo viesse conseguir vencer as guerras, se o povo não confiasse em seu líder, de nada isso adiantaria. Se o povo não desse o seu devido valor e honra ao seu líder, a qual Deus levantou para que ele viesse introduzir o povo à terra prometida, se eles não confiassem nele, de nada adiantaria. Por isso que é muito importante que a gente venha confiar
nas pessoas, nos líderes que Deus levanta para nos conduzir, porque assim seremos mais vitoriosos para a honra e glória do Senhor Jesus. Dando continuidade, Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. E agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando no destino de suas vidas a Josué, por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Certamente esse é um dos grandes pesos sobre aqueles que estão na direção da obra do Senhor, porque o que eles devem demonstrar é um exemplo de retidão diante de Deus, agradando ao Senhor. Os líderes devem conduzir o povo de Deus para a conquista, mas eles também devem agradar ao Senhor, eles devem se esforçar. E o povo, eles incentivaram a Josué. No versículo 18 do capítulo 2, eles falam: tem de bom ânimo. Eles animam Josué para que eles venham dar o melhor de si, para que ele venha realmente se esforçar para conduzir o povo de Deus. A terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Isso é uma coisa muito importante também. As promessas de Deus, a herança do Senhor, ela só pode ser recebida por aqueles que a desejam, por aqueles que anseiam por recebê-las. Nós sabemos que aqueles que desejam a bênção do Senhor, eles precisam também se submeter à sua vontade. Agora vamos para o subtópico 2, os espias enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e, possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Ou seja, ele arquitetava estratégias, ele enviou espiãs àquela terra para saberem a condição, para observar aquele povo, para que assim ele viesse poder ter uma estratégia para então iniciar a batalha. Mas uma coisa que é bom dar ênfase nisso aqui também é que, em primeiro lugar, ele confiava no Senhor, porque o Senhor já havia prometido de antecedência que eles ganhariam aquela guerra. Subtópico 2, os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espiãs partiram para Jericó, que ficava aproximadamente a 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados a prioridade de uma prostituta chamada Raabe. Os espiãs estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor.
aquela situação em Jericó era imprevisível para os espiãs, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Até mesmo pessoas que não fazem parte do povo de Deus, o Senhor usa essas pessoas para que essas pessoas venham trazer benefícios para o seu povo. E é neste ponto que temos que destacar a seguinte questão: nós não devemos rejeitar as pessoas ou fazer acepção, porque até mesmo pessoas que não são cristãs, Deus usa essas pessoas para abençoar o seu povo. Subtópico 13, um testemunho para as espiãs. Ao falar com os espiãs, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Josué 2:9. Ela acrescenta: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Não é à toa que Raabe, em Hebreus, ela é mostrada como uma das pessoas que foi citada na galeria da fé, os heróis da fé. Porque ela mesmo, não sendo uma mulher que fazia parte do povo hebreu, ela demonstrou ter mais fé do que os próprios espiões que foram enviados por Josué para aquela terra. Ela sabia que aquela guerra já estava declarada como vitória para o povo hebreu. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Deus é soberano, Deus é sobre todas as coisas. E é por isso que todas as vitórias nós devemos dar honra somente a Ele. Por maiores que sejam as vitórias ou menores que sejam, nós temos que sempre dar honra ao Senhor, mérito ao Senhor. Isso significa o seguinte, que nós devemos viver para Deus. E toda a nossa vida, todo o contexto, em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, nós temos que viver exclusivamente para Deus. Uma coisa bem importante: se Deus já tinha prometido a vitória na luta contra Jericó, então por qual motivo Josué enviou espiãs a Jericó? O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. Por mais estratégias que a gente venha ter para conseguir vencer determinadas situações difíceis, nós temos que primeiramente manter uma fé inabalável no Senhor. Agora vamos partir para o tópico 3. Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus. Para demonstrar que Deus é soberano, Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou, fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus Cristo. Não importa qual seja a pessoa ou quão grande seja o seu pecado, nada é impossível para que venha impedir a graça de Deus de fazer um processo de regeneração na vida dessa pessoa. Raabe era uma prostituta, vivia uma vida promíscua, mas Deus a usou em benefício do povo e assim a transformou completamente, dando a honra de ser citada como uma das heroínas da fé. Uma mulher de estratégia.
A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longa unidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai, não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Vemos então que Deus honrou a coragem de Raabe e a fé que ela teve em proteger aqueles homens, não pela mentira. Ela mentiu pelo fato de não conhecer muito sobre a personalidade de Deus, mas a fé e a coragem que ela demonstrou, com certeza foi uma coisa que agradou muito ao Senhor. E então entendemos que não foi à toa que Deus a levantou para que ela viesse trazer benefício para aquele povo. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. João 3,16. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espiãs a usarem como símbolo da rendição da família de Raabe no fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do seu povo, apontando para o momento em que seu filho descia do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Desde aquele momento, Deus, desde o início da sua palavra, desde o início de Gênesis, Ele sempre apontou para a obra de redenção que seria feita através do seu Filho Jesus, que seria feita através da sua morte no Calvário, através da sua vida. E sabemos que a fé é um dom de Deus, e a salvação é por meio da fé na graça, pois a graça ela transforma, ela regenera, ela estabelece na vida de uma pessoa aquilo que jamais o mundo vai trazer em nossas vidas. Deus, nada é impossível para Ele. Então, o ponto principal dessa lição é o seguinte: é que em nossas vitórias devemos ser sempre gratos e dar graças a Deus por tudo. Que em nossas vitórias a gente venha sempre dar honra e mérito ao Senhor, porque é graças a Ele que conseguimos vencer. É que graças a eles hoje somos pessoas transformadas, pessoas regeneradas. E essa é a mensagem que devemos pregar, para que outras pessoas possam alcançar o que nós alcançamos hoje. E para terminar, como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus Cristo? Ponto importante. A honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus Cristo apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. E assim vamos concluir essa lição. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder.
esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual, pela fé, não pereceram com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Então é isso. Aqui mais abaixo tem perguntas que você, quando estiver com a sua revista em suas mãos, responda atentamente. E é sempre bom que você não venha somente ler a revista no dia das aulas, mas também ler em casa. Porque a palavra do Senhor ela é um alimento que purifica, é um alimento que transforma, é um alimento que dá vida, que enriquece. É por isso que é sempre bom a gente procurar sempre, a cada vez mais, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, que a paz do Senhor seja com todos aqueles que amam a Jesus. Até a próxima